Olá, amados, que a paz esteja com todos. Cristo nos une sempre mais. Sou o pastor Naldo, da comunidade cristã Palavra e Ação, e vim trazer uma reflexão contemporânea a respeito da Palavra de Deus. É verdade que praticamente toda a Bíblia é aplicável, né, nos dias de hoje. Mas ontem eu estava estudando uma passagem aqui em Atos capítulo 16, a partir do versículo 16, naquela situação em que Paulo e Silas são presos por expulsarem um espírito adivinhador de uma menina. E diz assim a palavra, versículo 16 de Atos 16: E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual adivinhava e dava grande lucro aos seus senhores. O fato é que os seus senhores se incomodaram com a situação de Paulo, pelo fato de ter expulsado aquele espírito adivinho, tirou a fonte de lucro deles. Então eles os levaram ao magistrado e os acusaram. E é nesta acusação que eu vejo a situação contemporânea da igreja com relação ao mundo em que vivemos. Lá no versículo 20, olha o que diz a palavra. Diz assim: E apresentando-os aos magistrados, disseram: Estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem costumes que não nos é lícito receber, nem praticar, visto que somos romanos. Amados, se nós trocarmos apenas duas palavrinhas, sem mudar o contexto, nós vemos que está acontecendo exatamente isso no nosso meio e tende a acontecer cada vez mais. Olha só, eu vou trocar judeus por cristãos e romanos por laicos. E olha só como é que fica. E apresentando-os aos magistrados, políticos, autoridades, disseram: Estes homens, sendo cristãos, perturbam a nossa cidade e nos expõem a costumes que não nos é lícito receber nem praticar, visto que somos laicos. Sim, é isso que está acontecendo no nosso meio. Pessoas estão vivendo uma inversão de valores sem sentido. Há poucos dias, um casal foi impedido de adotar uma criança pelo fato de serem cristãos e não aceitarem o contexto de ideologia de gênero. Várias situações acontecem hoje por causa desta inversão de valores. Uma deputada dos partidos de esquerda, ela já mencionou o desejo de criar uma lei para taxar e fechar igrejas, pois para ela nós prestamos um desserviço à sociedade. Cristãos são hostilizados pelo simples fato de estarem pregando o evangelho. E eles, o mundo, eu digo, quando nós abrimos a nossa Bíblia e citamos um versículo qualquer, já somos taxados de intolerantes religiosos. E aí nos restam escolhas. O que nós escolhemos? Podemos apenas murmurar, reclamar e fugir do combate. Ou assim como Paulo e Silas, chegando próximo à meia-noite, presos, algemados, encarcerados, começaram a orar e a glorificar a Deus. E quando Deus faz o sobrenatural dele acontecer, Paulo e Silas poderiam fugir correndo, afinal estávamos livres das algemas, mas não, eles disseram ao carcereiro: estamos aqui ainda, ninguém fugiu, estamos todos aqui cumprindo um propósito de Deus. Sim, porque Deus tem um propósito em todas as coisas. Romanos 8:28 diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo coopera para o bem, até o fato de sermos hostilizados muitas vezes. O fato é que no versículo 33, Paulo e Silas pregam para o carcereiro e ele e sua família são alcançados pelo Espírito Santo, se convertem, e aí está o propósito de Deus em todas essas coisas. Um casal de romanos, trocando as palavras, um casal de laicos
que não aceitavam anteriormente. Agora servem a Jesus. Para Ele toda a honra, glória, louvor e adoração. A perseguição virá, mas o nosso Salvador vive. Amém? Que Deus os abençoe.